Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 26 de Abril. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, o meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Hoje falamos, naturalmente, dos 50 anos do 25 de Abril, meio século da Revolução. Em Évora, a Praça do Giraldo esteve cheia para comemorar a data e para ouvir o autor da canção Liberdade, Sérgio Godinho. Depois, durante o dia 25 de Abril, diversas iniciativas ocorreram na cidade, nomeadamente uma Assembleia Municipal que decorreu pela primeira vez fora do local habitual, ou seja, os passos do Conselho. Aconteceu na rua. Mas na capital ocorreram as cerimónias oficiais. Na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que ninguém trocaria uma democracia imperfeita por uma ditadura ainda que sedutora. E pela primeira vez foram ditos os nomes das 4 pessoas mortas pela PIDE no dia 25 de Abril, tendo o Presidente da Assembleia da República convidado as famílias a estarem presentes na sessão solene. Mas muito mais aconteceu a este nível político, com vários discursos. Silvério Cunha, bem-vindo. De todos os discursos que se realizaram, que destaques faz desta comemoração? Ora, muito boa tarde. Eu começava por dizer que achei que houve várias coisas interessantes que aconteceram e que devem, enfim, naturalmente são sempre circunstanciais e que devem agora ser, digamos assim, seguidas. Em primeiro lugar, há uma coisa que é preciso notar e que sai fora dos discursos, não é? É a primeira vez que o Presidente da Assembleia da República do PSD desfila na Avenida da Liberdade e, portanto, isso foi uma opção dele e que ele fez questão em dizê-lo e participar, e, portanto, é uma coisa que se deve notar. Eu, quanto aos discursos, eu vou dizer muito francamente que acho que houve 4 discursos que eu achei importantes apenas por razões que são aquilo que eu chamo, digamos, razões especiais, porque, digamos, têm a ver com o contexto em si. Em primeiro lugar, o discurso do Presidente da Assembleia da República, que eu achei um discurso bastante interessante, muito completo, um discurso muito conciliador, muito hábil, e, enfim, e Aguiar Branco, portanto, enfim, é um homem experiente, já foi ministro, já teve, portanto, muita coisa, é um homem também que está muito ligado a uma atividade forte no norte do país, como advogado, e, portanto, acontece que, obviamente, fez um discurso bem feito, inteligente, um discurso inteligente, que eu acho que é importante. Os discursos, para mim, não é tanto pelas larachas que contam ou pelas emoções, mas é pela inteligência. Acho que o Presidente da Assembleia da República fez um discurso interessante. Depois, é claro, há um discurso que é sempre interessante, que é o de Rui Tavares, o LIVRE, porque ele, de facto, é uma pessoa que sabe usar a palavra e usa conhecimento e, portanto, faz um discurso cultural, que para mim eu acho que é interessante. Depois, eu segui com atenção o discurso de Pedro Nuno Santos, só por uma razão, que é um líder mais recente e, portanto, é para ver, digamos assim, se ele vai ganhando o seu registro, o seu estilo. Acho que ele está à procura do seu estilo e, portanto, fez um discurso desse género. Eu acho que ele tem uma certa capacidade de enfatizar. Os outros discursos, devo dizer, dos outros líderes, digamos, políticos, não notei nada de particular em nenhum deles que fosse digamos assim, um discurso fora das expectativas que eu tinha a respeito deles. Portanto, muito francamente, não acho que seja nada de particular. Por fim, o discurso do Presidente. Eu vou dizer uma coisa que, enfim, que aliás, falaremos dele depois, porque o Presidente, a meu ver, é que é o grande acontecimento da semana. Ele substituiu só do 25 de Abril. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente, e eu olho para ele e a questão, eu estou sempre num lugar ingrato por uma razão, porque eu sou académico, ele também, de origem, e somos da mesma área. E eu habituei-me a ler as coisas dele, e, portanto, naturalmente, eu sou obrigado também, nunca me desligo disso, e, portanto, eu reconheço uma grande cultura e uma grande capacidade, até de investigação mesmo, digamos, às obras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é também presidente da República. E, portanto, quando olho para as coisas dele, faço sempre comparações, quando leio as coisas dele e quando o ouço como político. E acho que é assim, ele tem jeito para dar aulas, e o discurso dele foi uma espécie de aula. Portanto, é claro que não é também um discurso de Estado. Portanto, acontece que uma aula não é um discurso de Estado e, por outro lado, também não é uma entrevista, nem é um comentário. Portanto, acontece que ele, de facto, foi comentarista, foi professor, investigador, e acontece que faz discursos de Estado, por vezes, muito curiosos, mas o que eu ando a achar é que são discursos um bocadinho, eu não direi, são um bocadinho, digamos, não é insólitos, são discursos muito diferentes entre si. Eu já aqui várias vezes louvei alguns discursos dele, porque acho que tiveram muito conteúdo, outras vezes acho que não, e acho que este discurso foi um bocado insólito por uma razão, porque ele deu uma aula sobre o passado, tentou fazer uma espécie de teoria histórica, digamos assim, dos últimos 50 anos, e tentou até, qual historiador da política, tentou estabelecer uma espécie de teorização dos ciclos políticos
que se desenvolveram nestes 50 anos. Acho que foi um lugar, não foi o lugar ideal, a meu ver, para fazer. Claro que ele teve razão numa coisa, claro, ninguém trocaria uma democracia perfeita por uma ditadura ainda que sedutora, isso disse de Churchill, não é? Já disse isso, portanto, ele repetiu no fundo uma ideia de Churchill e uma ideia de muitos outros líderes de países, digamos assim, de democracia representativa, portanto não foi nisso que foi especial. Eu achei que foi especial, foi uma coisa, é que eu não posso deixar de, e reservo isso para o segundo ponto, não posso deixar de ligar este discurso que ele fez àquilo que aconteceu na célebre gravação do jantar que ele teve jornalistas estrangeiros. E, portanto, reservo-me agora essa parte. E já lá vamos. José Faustino, nesta celebração dos 50 anos do 25 de Abril, o que destacas? Tiveste a oportunidade de escutar estes discursos na Assembleia da República? Escutei sim, senhor. Mas o que eu quero falar sobre as comemorações do 25 de Abril de 1974, porque o 25 de Abril há todos os anos, mas aquele que se celebra é o de 1974. Eu acho que, eu constatei que houve uma grande participação em todo o país. Em Lisboa foi visível através da televisão, portanto, como sabemos, Lisboa é Portugal, o resto é paisagem, mas, e aí não houve aquilo que se pensava com 50 anos de democracia, mas também em Évora, o Matias começou por dizer isso, houve bastante participação, o que para mim tem um significado, tem uma leitura. Portanto, esta participação geral do povo tem a leitura de que foi uma celebração do 25 de Abril popular, como se estivéssemos a celebrar o primeiro ano do 25 de Abril, não 50, primeiro. O que quer dizer que, custe muito ou não, não vou comparar, claro que o país evoluiria sempre com a ausência de 25 de Abril, claro que toda a gente gosta do 25 de Abril, a prova é que veio para a rua, tem esperança no 25 de Abril, naquilo que ele representou, tudo isso, mas na realidade fez-se pouco, não é? O que é que se traduz? As pessoas, apesar de tudo, continuam na esperança de mudança, de uma vida melhor, de se conseguirem igualar aos nossos colegas europeus, e vêm para a rua nessa esperança. Os mais velhos, os do meio, os miúdos, toda a gente nessa esperança. E isso, para mim, é a grande leitura que deu o 25 de Abril e que me surpreendeu. Eu esperava que tivesse menos participação, mas não. Foi a saudade, a memória daquilo que foi o movimento dos capitães, tudo aquilo as peripécias, tudo aquilo que se passou no próprio dia 25 de Abril, que foi recordado, mas num subconsciente de dizer assim, e agora vamos lá tratar da nossa vida. O problema é que já se passaram 50 anos. É claro, há outros mais ousados, ou menos, enfim, que têm que esconder menos coisas, que dizem que sim senhor, gostaram do 25 de Abril, tudo muito bem, mas que está muito aquém. Lembro-me, por exemplo, de ter ouvido uma entrevista, pareceu-me sincera, desinteressada, tudo mais, da filha, por exemplo, do capitão Salgueiro Maia, que dizia, bom, sim senhor, mas isto está longe, não sei se foram estas as palavras, de ser aquilo que pensámos. Eu também fiquei muito satisfeito no 25 de Abril, foi dos dias mais felizes da minha vida, se não o mais feliz, e eu estou muito desiludido com aquilo a que nos leva. Portugal está num pântano. Se calhar não é bonito falar-se nisto no 25 de Abril, mas hoje também já é dia 26, já estamos à vontade. Em relação aos discursos, de facto, nenhum do Presidente da República marcou, na Assembleia da República. Aquele que de facto marcou foi do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco. Os líderes dos partidos, cada um à sua maneira, uns melhores, outros piores, puxaram a brasa à sua sardinha, digamos assim. Defenderam aquilo que pensam e que os partidos acham que é mais importante. Portanto, uns que mais partidários disto ou daquilo acharão melhor que o Partido Comunista falou melhor, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, etc., o PS, por aí adiante. Agora, há uma coisa que é certa. Por exemplo, a deputada do PSD, Ana Gabriela, fez um discurso que seria uma coisa linda numa aula na academia, não é? Portanto, muito bem feita, é bonito, como um discurso de celebração, sem ter outra pretensão que não fosse
a celebração do 25 de Abril. Mas a verdade é que tudo isto, estes discursos, fazem uma pessoa que não conhecesse isto bem, fazem confusão. Como é que aparece todo este tipo de conversa 50 anos depois de uma democracia? Que é aquilo que a mim me faz espécie. Como é que nós, em 50 anos, só chegámos até aqui? Eu era mais ambicioso. Sou mais ambicioso. Em todos os aspectos, inclusivamente na liberdade. E é uma coisa que ninguém fala, é uma coisa, é um tabu, que é a autocensura, o medo. Coisas que eram terríveis. Porque eu, quando foi o 25 de Abril, tinha 21 anos. Era maior. Portanto, eu atingi o 25 de Abril já maior de idade, que era aos 21 anos. Portanto, eu já era maior, já era adulto, quando foi o 25 de Abril. E se hoje querem-me dar a maioridade aos 16 anos, ainda me lembro do Salazar. Perfeitamente. Quando ele caiu da cadeira, tudo isso, lembro-me disso tudo. As conversas em família do Marcelo, a PIDA passar a ser a DGS, lembro-me dessas coisas todas. E lembro-me, naturalmente, felizmente ainda vou tendo alguma memória, do que foi todo este processo do 25 de Abril. E estamos aquém, não sou eu, é daquilo que a maioria dos portugueses esperavam ou idealizavam. Esse é de facto o grande problema. Depois, a Guiar Branco, só para acabar, além de um discurso que fez muito bem feito, quiçá já a preparar, digo eu, em primeira mão, a sua candidatura à presidência da República, deixei-me lá também ser inovador numas coisas, né? Ainda não o viste em lado nenhum. Deu-me lá o mérito. Se a originalidade da ideia é sua, está garantido. Está registado. O seu professor patenteado. O seu professor é testemunha mais o Matias. Pronto. Ok, e os nossos ouvintes. Mas a Guiar Branco teve, de facto, uma ideia extraordinária, uma coisa simples, mas de um significado extraordinário, que foi convidar as famílias daqueles que foram vítimas no 25 de Abril e que foram mortos pelo pior que o regime tinha, que era a PIDE. E que não se renderam, naturalmente. Aliás, eles só se renderam porque foram obrigados a isso. Os militares, era a tropa, não é? A GNR foi mais difícil, da polícia não reza a história porque é uma força paramilitar, é uma força de segurança. A GNR teve que ir, não é? A PIDE à má fila, não é? Ainda matou 4 pessoas. E, portanto, ele teve uma ideia de facto extraordinária, já se deviam ter lembrado mais cedo, e agora também vem uma ideia que não tem, na minha opinião, nada de ataque ideológico, é um complemento a uma falha histórica que tem havido, que é, e eu estou de acordo com o general Lianas, que tem aí dito, de facto, comemorar o 25 de Abril, sim, é o mais importante de tudo, mas é incompleto sem o 25 de Novembro. Portanto, as comemorações para o ano, quando faz o só foi em 75, portanto agora só 2025 é que faz, de facto, os 50 anos. Faz todo o sentido. Claro, não terá uma grandiosidade, não sabemos como é que o povo reage, mas não terá uma grandiosidade do 25 de Abril. Claro que não. Porque foi um acontecimento complementar. Houve outros, mas não tiveram a importância do 25 de Novembro. Portanto, faz todo o sentido comemorar o 25 de Novembro. Entretanto, antes deste aniversário, no dia 24, o Marcelo Rebelo de Sousa confidenciou-se a jornalistas estrangeiros, vamos dizer assim, o corte de relações com o filho, depois do caso das gêmeas, o primeiro-ministro lento por ser oriental e o outro primeiro-ministro silencioso por ser urbano ou rural, a reparação colonial e a Procuradora-Geral da República com a ação maquiavélica. As confidências de Marcelo aos jornalistas estrangeiros revelam um presidente incontinente verbal ou aproveitou o Presidente da República para enviar recados de forma não oficial? Silvério Cunha. Bem, ele gostaria de acrescentar 2 coisas ainda. O Presidente Marcelo também disse que uma coisa grave a respeito do Primeiro-Ministro Montenegro é que disse que era imprevisível. E isto é uma coisa que pode ser lida de muitas maneiras, inclusive de uma forma
porque posso ser de muitas maneiras, até posso admitir que ele a disse de uma forma mais benigna possível, isto é uma pessoa estratégica e tal, mas uma pessoa imprevisível pode ter uma conotação psicológica mais complicada e que não é nada boa. Portanto, disse que era imprevisível também. Acontece que eu acho que há aqui uma coisa que desta vez houve um excesso, que é claro, naturalmente, a respeito da questão da Procuradora-Geral da República, quando disse que era maquiavélica, onde aconteceu uma coisa que eu acho que é uma vergonha para o Presidente. É uma vergonha em geral, e eu vou ser franco, eu já disse aqui, eu tenho consideração intelectual pelo Presidente da República e, portanto, isso não está em causa quanto a mim, e é por isso que a pessoa deve dizer aquilo que pensa, manter naturalmente os pressupostos. Portanto, eu tenho consideração intelectual pelo Presidente da República. Agora, uma pessoa não pode dizer, por exemplo, que a Procuradora-Geral tinha um lado maquiavélico e agiu de maquiavel para aí fora e depois as televisões interrogaram o Presidente sobre isto. E em direto ele disse, não disse nada. E depois as televisões passam a gravação. Portanto, o Presidente mentiu enquanto na função presidencial. Isto, por acaso, é uma coisa que não sei que consequências pode ter ainda, porque isto isto de certa forma é grave. É grave, aliás, como sabem, há países onde isso vale o impeachment. Não é o nosso caso aqui, mas a verdade é esta, é que é uma situação que nem eu, aliás, penso que tenha essa dimensão, mas levanta um problema que é este, de facto, levanta um problema que é, e agora, resumindo o que ele disse, o caso das gêmeas também, de se zangar com o filho, para aqui, para lá, a reparação colonial, que é uma coisa que devemos falar, que é uma coisa realmente também estranha, a forma como ele disse a questão, que foi levada a sério, ainda por cima, pelos brasileiros. E acontece que a questão é esta. O que é que está a acontecer? Bem, vamos admitir que está a enviar recados de forma, digamos, não oficial. Ele começou por dizer que a questão de António Costa, que até pode cair, porque agora parece que na relação há um problema qualquer que até pode fazer cair toda a acusação, até por razões procedimentais. Se assim for, ele está a dizer o quê? Disse que talvez tenhamos então uma pessoa na Europa mais cedo do que se pensava. Ele trivializou uma questão que afinal de contas reconhece como tendo sido então um erro. Quer dizer, então, vamos cá ver, uma crise política por causa de um erro. Então, qual foi o papel do Presidente na apreciação desse potencial erro? Foi precipitado? Ele se pronunciou sobre isso e depois disse aquilo em forma de laracha, com uma certa ideia de, como quem diz, passou, o que lá vai, não interessa. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, a questão das gêmeas e do filho é uma questão dispensável, nós não temos nada a ver com a questão das relações familiares que o Presidente tem, e portanto ele também devia estar calado, a meu ver, a esse respeito, por uma razão, porque não tem relevância, e portanto os portugueses não se importariam nada que ele nada dissesse a esse respeito. Aliás, eu acho que ele até dissesse isso, dizia com toda a legitimidade que não quer falar sobre o assunto. Ponto. Finalmente, queria dizer que falar sobre o Primeiro-Ministro em exercício, o antigo Primeiro-Ministro e o ex-Primeiro-Ministro pode ter muitas conotações. Mas lá está, ao dizer estas coisas num almoço do Presidente com os correspondentes estrangeiros, é uma coisa um bocado descabelada, porque o Presidente tem que ter muito cuidado com o sentido, com as percepções e as conotações. Falar depois, dizer que o Valdir Maquiavelismo da Procuradora-Geral, eu vou ser franco, a Procuradora-Geral admira muito que não se tenha admitido. Admira que ele tenha apresentado a admissão. Porque depois disto, dele ter dito isto, o Presidente, eu vou ser franco, a Procuradora-Geral fingir que não se passou nada é inacreditável. O pior que podia acontecer é ela fingir que não aconteceu nada. Nem que ela viesse dizer, então vinha dizer agora, não, o Sr. Presidente telefonou-me a pedir muita desculpa e disse que afinal não era aquele o sentido. Bem, nessa altura, claro, enterra o Presidente mais ainda. Mas acontece que e ela não se demitir, não dizer nada, este silêncio é o pior que lhe pode acontecer. E ela está a fazê-lo, que eu não entendo, porque eu acho que é, enfim, uma magistrada com a categoria que ela tem, de certeza que tem experiência e saber, e, portanto, eu não a conheço, portanto, mas pressuponho isso, já disse que pressuponho sempre nas autoridades judiciais, neste caso, o melhor. E, neste caso, a ausência, a omissão é o pior. O pior é não dizer nada. Por fim, queria dizer o seguinte, é que, realmente, dizer o Presidente num sistema que é semipresencialista mitigado e que é mais parlamentarista até do que se julga, portanto, muita gente julga, dizer que Portugal deve isto, não sei o quê, isto tem que lacrar o Governo em funções. Isto é obrigar o Governo a tomar uma posição. Porque se o chefe de Estado, que ainda por cima tem o papel, embora honorífico de certa forma, mas tem um papel, honorífico não é, em parte partilha a questão da política externa de Portugal, dizer isto sem explicar como, nem onde, nem que propósito,
nem em que termos, porque nós podemos discutir todas estas questões do que se deve, do que não se deve. Eu já disse uma coisa e vou dizer até a fonte e tudo. Eu tenho assim de opinião. A história há um grande pensador que pouca gente fala, naqueles pensadores subterrâneos que há na história da filosofia, um pensador político que foi um francês, Eric Weil, e Eric Weil, que não é nada a Simone Weil, nem a uma nem a outra, aliás, há as duas Simones Weil que há em França. Eric Weil disse uma vez uma coisa muito interessante e muito importante, e é insuspeito. Ele disse: a história é o real inacabado. Se é o real inacabado, é evidente que nenhum povo pode carregar às costas culpas do passado, porque o passado é sempre historicamente contextualizado, de todos os lados. Por exemplo, fala-se na escravatura. Toda a gente sabe, e os historiadores hoje dizem, a escravatura existiu realmente, é verdade, e é uma tragédia. E devo dizer que, portanto, terrível. Acontece que, nem entanto, a gente sabe, por exemplo, que na África, foram os árabes que começaram a escravatura. E nunca foi, mas eu falo no exterior, potência exterior. Foram os árabes. E acontece que nunca me lembrei de se pedir ao Egito ou se pedir à Arábia Saudita que fossem pagar as indenizações pela escravatura que aconteceu e tal. Ou aos romanos. Então, aqueles que são os descendentes dos romanos. Não tem sentido nenhum. Ou seja, as coisas têm sentido quando há, no tempo, uma certa proximidade. Acontece que o caso do Brasil, por acaso, é um caso mal escolhido por uma razão, porque o Brasil é há 200 anos independente. E, portanto, o que é que sucede é que nós, efetivamente, escravizámos, colonizámos, ocupámos... Trouxemos de lá ouro... Deve dizer-se que é uma questão muito discutida. Devo dizer que a Universidade de Évora, juntamente com a de Salamanca e com a de Coimbra, corporizaram uma escola internacional, a Escola Ibérica da Paz, como disse o professor Adriano Moreira, que se manifestou contra a escravização dos índios, deve dizer-se isto. Já tive a oportunidade de dizer, aliás, anteontem, devo dizer, isso num colóquio onde houve, e eu tive a oportunidade de dizer em direto a brasileiros que estavam a ouvir em Zoom um colóquio internacional, tive a oportunidade de dizer assim, a verdade é esta, é que isto foi uma coisa que até aconteceu que em Portugal, até foi em Portugal e em Espanha que se manifestou, na Europa, a única corrente do direito internacional incipiente que se manifestou contra a ocupação das Américas e a escravização dos índios, foi até cá, portanto é uma coisa curiosa. E só para dizer no fim o seguinte, portanto, é uma questão temporal. Se me disserem que há crimes cometidos nos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos e que eles devem ser vistos porque as pessoas estão vivas, porque há feridas a sarar, eu concordo. Se me falarem de há 500 anos ou de há 400 anos, eu devo dizer, essa questão é uma questão, há um momento na história a partir do qual é que se começa a contar, digamos assim, a partilha histórica. Porque senão estamos num sem fim dos sem fins. E vamos ser claros. Se a história é a história, então nós temos todos nos queixar, os italianos, porque os romanos escravizaram a dos lusitanos. Exatamente. E vamos então pedir o quê? Indenizações? E quando vieram os visigodos, que vêm da atual Alemanha, e conquistaram isto aqui? Então temos que nos queixar disso. E os árabes, que estiveram cá há 700 anos na Península Ibérica? Portanto, as questões são sem fim. E como é uma história sem fim, acontece que tem que haver um marco histórico. E o marco histórico, para mim, é aquele marco que marca a contemporaneidade. Eu diria assim, desde a Primeira Guerra Mundial, há 100 anos para cá, que podemos examinar questões dessas. Mas acontece que antes disso, não vale a pena discutir a questão. Portanto, deixe-me só concluir, para fazer o seguinte. Para terminar, eu acho que o Presidente, portanto, voltando ao Presidente, o Presidente foi inconveniente, não teve o sentido, não teve o sentido de explicar o contexto e os termos em que a questão pode ser discutida e debatida, que é uma questão interessante até para os historiadores, inclusivamente. Mas não teve esse contexto. Portanto, o que acontece? Eu acho que foi uma coisa estranhíssima da parte do Presidente, aquele jantar, onde ele falou de uma forma solta que não se admite um Presidente. Uma pessoa vulgar admite-se, mas não ao Presidente. Agarrando nestas palavras, desta tal forma estranha, esta forma estranha aconteceu porquê? Porque o Presidente da República... Matias, desculpa lá, deixa-me só fazer uma pergunta que é a seguinte, só dizer esta pergunta no fim. E se ele mandou recados, foi a quem? Foi ao atual governo? Deixe-me, desculpe só dizer isto. Não? A questão era essa que ia fazer ao José Faustino, no que é que ele realmente... Temos ali um Presidente que está imparável a conversar. Eu já disse que aqui da outra vez, não sei se foi no programa, no último, um deles, é uma coisa que se vai repetindo, não sei quem é que foi o autor da ideia, mas temos que todos colaborar que este, como outros já aconteceram, o Presidente acabe o seu mandato com dignidade. Eu acho que o professor Marcelo não se passou nem lelé da cuca, não penso isso, nem se passou da cabeça, nem está doente. O problema é outro. O professor Marcelo Rebelo de Sousa
meteu desde o princípio na sua cabeça que era um presidente popular, que ia fazer a grande diferença. E como em tudo, não é? Qualquer artista tenta, no final do espetáculo, guarda sempre o melhor para o fim, não é? Portanto, a apoteose final e tal, por aí adiante. E o Marcelo está na reta final e está a querer fazer isso. Para mim, a leitura que faço é, em primeiro lugar, isto nunca teve grande importância do jantar com os jornalistas acreditados em Portugal, mas é um jornal de grande impacto, um acontecimento de grande impacto nos Estados Unidos, em que o presidente faz umas gracinhas e não sei o quê. Eu acho que ele quis copiar, mas o presidente dos Estados Unidos não conta questões familiares, não diz coisas, não diz disparates. Não fala dos seus ministros. Não diz disparates, pronto, porque recados não. Porque Marcelo fala tanto, e em tanto lado, pode mandar recados como ele quiser e lhe apetecer, não é preciso, porque ali não faz sentido. Isto é uma coisa tão despropositada que isto nem parece de uma pessoa, professor de Direito, Presidente da República, eu não sei o que dizer, não quero de forma nenhuma tirar o mérito, o prestígio ao nosso Presidente da República. Temos que colaborar, eu não levo, pronto, dou-lhe uma tolerância porque quero que ele acabe com dignidade. Mas não sei, porque ele tem cometido muitos erros, que começam agora a vir ao de cima, não é? Porque ele dizer que a procuradora que agiu, para já, só aqui maquiavelicamente, ação maquiavélica. Já agora só aqui um parênteses. Maquiavel é um grande mestre da estratégia política. É certo que quando se diz que é maquiavélica... Infelizmente, é injusto para com Maquiavel. Era isso que eu queria dizer. Então, ainda bem que estamos de acordo, mas é injusto. É uma grande injustiça que se faz a Maquiavel. De maneira que... mas é dito nesse sentido. Mas é preciso ver que vamos dizer que toda aquela encenação, vamos assim chamar, foi montada pela Procuradora, pelo Presidente da República e até pelo próprio Primeiro-Ministro, que apresentou a sua admissão, foi 2 vezes à reunião, depois foi a outra lá, depois admitiu, depois apresentou uma alternativa de um Primeiro-Ministro. Será que foi a Procuradora que disputou tudo? Aquele parágrafo é complicado. Então, eu disse logo no princípio que aquele parágrafo não era a desculpa. Sem parágrafo, o Primeiro-Ministro devia-se demitir. O parágrafo foi o que ele aproveitou, claro que é evidente. Mas, e também não fala do dinheiro que o outro lado tinha guardado. Fala das missões todas que havia e de haver ali um problema. Essa é que é a questão do amigo dele e do chefe de gabinete serem constituídos arguidos. Mas a coisa agora foi tudo deitada abaixo. Pronto, agora a coisa foi de outra forma. Agora, há para aí quem diga, eu sou daqueles que têm, para já acho que se dá muita importância ao Ministério Público, é o que é, isso está tudo à vista. Mas eles políticos têm que resolver o problema. Mas a questão, eu acho que o grande problema da demissão de António Costa, eu já aqui disse isso, penso no último programa, eu volto a repetir, quem inventou este mito foi o Marcelo. Quando ele disse que, da outra vez, nas eleições legislativas, que foi eleito o partido, quem teve maioria absoluta foi o Partido Socialista e António Costa. Ao ponto de se António Costa saísse, ele demitiu Isto é a perversão total de tudo. Faz-me lembrar quando o professor Cavaco Silva disse que uma vassourada misturou-se as autárquicas com as legislativas, que é um erro que se tem cometido sistematicamente. Portanto, o maquiavélico, se aqui há coisa, é abrangente, não é? Embora eu acho que a senhora Procuradora também temos que ajudar a acabar o mandato com dignidade. Mas também não vale a pena, estou de acordo com o professor, se fosse comigo, demitia-me de imediatamente. Era até uma boa desculpa para me raspar. Bom. Agora, o corte de relações com o filho é daquelas coisas, é daqueles desabafos que não atribui importância nenhuma. As referências aos primeiros ministros? Não são coisas. Agora, as referências ao primeiro-ministro, atenção, eu quero aqui dizer uma coisa. Eu ponho a mão no lume que Marcelo Rebelo de Sousa, para já, conheço Marcelo Rebelo de Sousa, já falei com ele algumas vezes, e tenho a certeza absoluta que não havia... Má fé. Mínima intenção racista, seja daquilo que for. Também não, acho. Isso, vamos pôr isso de parte. Agora, vamos lá ver. Imaginemos que o Presidente da República que dava um banquete no Palácio de Belém, com o António Costa, com o Montenegro, enfim, com os partidos.
E de brincadeira, o António Costa era mais difícil, é aquele ar oriental e tal, o Índia tem uma coisa, aquilo, o Montenegro é lá mais do interior, uma coisa rural e tal. Eu próprio sou muito expansivo. É aquele tipo de conversa entre amigos que vale o que vale. Mas não. É o Presidente da República Portuguesa num jantar com jornalistas estrangeiros. Que foram logo pegando aquilo. Exatamente. Quer dizer, se nós não soubéssemos de quem se trata e do passado do professor Marcelo Rebelo de Sousa, dizemos, mas aqui nem íamos chamar o Maquiavel, íamos chamar o Egas Muniz ou coisa do género, um psiquiatra de serviço. O homem está maluco. Infelizmente não está. Porque ele agora diz coisas, comenta o que ele próprio diz, está-se a passar um bocadinho. Mas eu acho que é um excesso de popularidade, também não quer chamar populismo. Ele quer ser tão popular, tão simpático, tão próximo das pessoas, tão igual, que depois comete estas asneiras. Agora, eu acho, com toda a franqueza, eu acho que para que o homem termine o seu mandato com dignidade, naturalmente não podemos omitir as coisas que ele diz e que ele faz, mas devemos ignorá-las e o assunto está armado. Em relação, como tens isso aí mais à frente, arruma-se já, em relação a questão do colonialismo. Isso eu sou do mais antigo contra essa ideia possível. E explico porquê. A primeira coisa que eu quero dizer, que é um bocado aqui periférica a esta, não é a questão essencial, mas que é importante. Eu não sei o que é que se passou no último mês ou dois. Eu não sei se vocês têm reparado. Eu acho que a Ministra da Saúde ia mandar vir 2 toneladas de comprimidos para a maluquice. Estamos todos malucos. Eu também me meto nisto. Parece que está tudo rico. Mas o país paga o quê? Houve uma altura que já iam buscar o ouro do Salazar, que ele vender com o Wolfram, com o Hitler e não sei o quê. Está tudo doido. Então, mas Portugal agora paga indenização. O Brasil, veja bem, independente está há 200 anos, ainda por cima foi um rei nosso que deu a independência, que se tornou independente. Não é? Mas pagar o quê? Então não temos perdoado dívidas a Angola, a Moçambique, Santo Tomé, não sei quanto. Quem é que paga aquilo? Quem é que exporta Santo Tomé e Príncipe e Cabo Verde? Vamos ser claros. Agora, mas pagar o quê? Quer dizer, agora de repente está tudo rico. O que é que se discute? Baixa de impostos. Indenizar os brasileiros. Aumentos de salários. Aumentos de salários a todos. Médicos, enfermeiros, maqueiros, eletricistas, bombeiros, professores. As pessoas estão doidas. Eu quero aqui dizer uma coisa. O excedente, não é o orçamento, isso é uma ficção. O excedente, o tal superávit, eu não gosto do nome, mas é do ano passado, que anda à volta de 3 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa. 3 mil milhões e 500 milhões. 3,5. Pronto. É pouco mais de metade do custo da dívida que vamos pagar em 2024. 5 mil milhões. E mais algum. Não chega para pagar o juro. É como se uma pessoa devesse um determinado dinheiro ao banco e teve lucro naquele ano. Olha, poupei aqui 100 euros. Mas o juro que ele vai pagar, ele tem a pagar 150 euros de juro. Portanto, o que ele poupou não lhe dá para pagar o juro. É para ficarmos só claros, é que não há dinheiro. Continua a não haver dinheiro. Parece que está tudo maluco. Quer dizer, Portugal, mesmo que tivesse... Eu até tiro, com o devido respeito, o professor Silvério Cunha, até lhe tiro esse espaço de tempo, compreendo, do ponto de vista académico e analítico, compreendo perfeitamente. Mas não, Portugal não pode, desculpem o termo, com um gato pelo rabo. Mas pode pedir desculpa, pronto, muito bem, penitenciar-se, fazer tudo o que puder fazer. Dinheiro, indenizar quem? Isto é um país pobre. Na causa da Europa. Das indemnizações e da reparação do colonialismo, vamos às eleições europeias. Mas agora, deixa-me só acabar com a questão da reparação. O professor já disse praticamente tudo, mas vamos lá ver. Isto é de uma estupidez de todo o tamanho. É agora uma moda. Então, mas agora andamos para trás na história e somos responsáveis pelos nossos antepassados. Nem por nossos bisavós, quanto mais agora por pessoas que a gente nunca conheceu. Os nossos antepassados, pronto. Não faz sentido.
Vamos às eleições europeias. Os partidos escolheram os candidatos às eleições. Sebastião Bugalho, Marta Temido, Tanger Correia, João Contrito Figueiredo, João Oliveira, Catarina Martins e Francisco Paupério são os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar, exceto do PAN, que ainda não escolheu o candidato. Silvério Cunha, a maior surpresa surgiu no PSD-CDS. Por acaso, para mim, a maior surpresa não é essa, em termos coletivos. Para mim, a grande surpresa foi Pedro Nuno Santos ter corrido praticamente toda a lista do PS que já lá estava e que tinha alguma experiência. Tinha lá, aliás, bons eurodeputados e eurodeputadas. E devo dizer que, com cabeça, deve dizer-se uma coisa: Portugal, no Parlamento Europeu, no seu conjunto, teve um grande desempenho, como as estatísticas do próprio Parlamento Europeu demonstraram. Portugal teve muitas iniciativas, os parlamentares portugueses, quero dizer, tiveram muitas iniciativas e tiveram, inclusivamente, houve sequelas, digamos assim, de iniciativas no Parlamento Europeu que se deveram a deputados portugueses no seu conjunto. O Partido Socialista teve lá gente que sabe e tem uma concepção da Europa. E o quero dizer que quero chegar com isto a uma conclusão muito triste, que é a seguinte: é que, na verdade, as eleições europeias são muito importantes, ao contrário do que se pensa, porque hoje cerca de 60%, aliás, houve uma pessoa à direita, por acaso não estou a lembrar quem, mas apareceu na televisão a dizê-lo, que 75% deste momento da legislação já é toda oriunda da União Europeia, portanto é por isso que os governos os governos nacionais pouco podem fazer. Eu, por acaso, sempre ouvi falar em 50%, 45%, 50%. Que sejam 45%, 50% chega para isso. Acontece que, para se dizer isso, na realidade, as eleições europeias são muito mais importantes do que se julga. Até certo ponto são mais importantes que as eleições nacionais, até certo ponto e num certo sentido, bem entendido. Nada é igual e as coisas também não são comparáveis. Agora, isto para dizer o quê? As eleições europeias deviam seguir listas com pessoas que tenham, pelo menos, os partidos tenham uma concepção da Europa e pessoas que tenham concepções sobre a Europa. Devo dizer, por exemplo, e estou à vontade para dizê-lo por uma razão, conheço a pessoa em causa e sei que, pelo menos, quando foi eurodeputada, não era independente. Por exemplo, o Partido Socialista teve uma eurodeputada de grande categoria, a professora Isabel Estrada Carvalhais, que é uma grande especialista em relações internacionais, professora da Universidade do Minho, e que é uma pessoa que tem efetivamente uma concepção da Europa profunda, que foi relatora de muitos dossiês importantes no Parlamento Europeu, que teve um grande mandato, que aliás foi como independente pelo PS, e a verdade é que, não sei se neste momento é escrito ou não, mas foi independente, e sendo independente fez esse trabalho todo. Ou seja, era bom que se tivessem independentes, por um lado, e pessoas com cabeça para pensar a Europa. Ora bem, Pedro Nuno Santos, a meu ver, não sei o que aconteceu, mas olha, eu sinceramente, eu posso dizer que Marta Temido pode ser uma pessoa muito ativa, muito resiliente, pode ter sido, toda a gente discute muito o que ela fez quando foi da Covid, mas eu ponho desde logo dizer uma coisa: o Covid foi um período muito difícil e, portanto, para mim, qualquer ministro da Saúde teria dificuldades. Maravilha. Não estou a contar, estou a dizer que foi um período difícil, mas a questão para mim, mas a questão para mim não é essa, é que Marta Temido, não conheço a Marta Temido nada sobre a Europa. Portanto, eu não sei o que é que ela pensa sobre isso, mas a verdade é esta, é que nos outros casos, o caso de Sebastião Bugalho surge de uma forma que é também para mim um bocado enigmática por uma razão, porque Sebastião Bugalho surge como sendo uma espécie de menino prodígio. Pois é, mas meninos prodígios, a sério, foi Mozart. Mozart foi menino prodígio desde os 6 anos. Mas Bugalho não é Mozart, temos que reconhecê-lo, não é? Nem na música, nem em nada que seja, digamos, comparável. Portanto, não é um caso, e claro, não vamos esquecer uma coisa: a Sebastião Bugalho acabou por pôr de lado Moreira, que efetivamente é uma pessoa que, do meu ponto de vista, tinha muito mais preparação para ser um número 1 na lista do PSD. Portanto, a meu ver, houve aqui uma ideia quase digamos, de trivialidade, de espetáculo, que mostra também que a política está a atingir, e com isto concluo, porque os outros, enfim, não vou comentar os outros, claro, haverá sempre algumas pessoas aqui que pensam as questões, outros que têm uma ideologia que à partida tem, digamos assim, uma espécie de guião específico sobre a Europa e, portanto, não há novidade nenhuma sobre isso e, portanto, são pessoas que à partida já sabemos o que é que pensam, evidentemente, mas a questão que se coloca em condições destas, o que é que se optou? Optou-se
Montenegro deu uma má justificação para Bugalho ser escolhido. Era uma pessoa, enfim, curiosa, era uma pessoa com notoriedade e era uma pessoa que, de facto, era o arrojo. O arrojo pode ser superficial, o arrojo pode ser espetáculo, que é o que está a ser reduzido à política. A política é espetáculo da má retórica. Acontece que isso é mau. A política, se nós criticamos os políticos, é por estarem demasiado vazios de pensamento, que felizmente nem todos estão. Como eu até acabei de dar um exemplo de uma pessoa, neste caso. Mas acontece que nem todos estão. Mas isso ser como elogio é que nunca, jamais, em tempo algum. Portanto, eu acho que há uma coisa que eu acho muito negativa, é que acho que os partidos escolheram candidatos em função, primeiro, de uma certa partidocracia, quando as eleições europeias deviam ter pessoas que pensassem a Europa, tivessem pensamento sobre a Europa. Porquê? Porque a Europa precisa disso nos tempos que correm. O Parlamento Europeu precisa, para afirmar, digamos, as particularidades da União Europeia e da possibilidade da União Europeia ser um ator internacional que emane também valores e algo de ideologicamente importante, precisa de, efetivamente, candidatos credíveis. E esses candidatos credíveis, eu sou franco, não me reconheço nisto. José Faustino, comentário a estes nomes que surgiram e estas surpresas? Eu comentar, não vou comentar. Uma surpresa idêntica com a limpeza, digamos assim, que existiu na lista do PS e a escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD? Eu acho que, a entrevista que eu vi e aquilo que eu vi, por exemplo, ao Carlos Lourinho, acho que é uma vontade dele. Já estavam cansados, 10 anos daquilo, né? Dar lugar a outros. Isso eu não sei, não é? Se foi como o professor também não sabe, mas claro, indo pelo lado que o professor Silvério Cunha está a analisar, eu estou de acordo com ele. É esquisito, vamos lá ver. É no mínimo esquisito serem todos de repente. Porque há de haver há sempre uma continuidade. Aliás, há aí da doutrina jurídica e associativa e tudo mais. Eu, por exemplo, gosto desse modelo. Aliás, nos Estados Unidos fazem isso numa Assembleia, não a eleger todo ao mesmo tempo, quando se elege uma Assembleia. A Assembleia já é uma coisa muito representativa, não é? E fazê-la por partes, como se nós elegêssemos a Assembleia da República em duas partes. Uma vez elegíamos 100 e tal e depois outros 110. Eu gosto desse modelo, porque faz ali um entrosamento de continuidade e não tudo ao molho, uma quebra, não há uma quebra. Bom, mas isso é uma questão partidária, o professor já deu a opinião dele, eu subscrevo e não vou entrar por aí. Agora, o que eu acho é que, de facto, há coisas surpreendentes. Há coisas surpreendentes. Aliás, é o Partido Socialista e é o Assis. Não deixam de me surpreender. Aquele homem também enganado completamente. Era um crítico, não sei o quê, mudou de opinião. Depois foi aliado do Pedro Nuno Santos. E agora era para ser o cabeça de lista. Dentro da lógica que estava, ou seja, ter aderido ao Partido Socialista, ser deputado do Partido Socialista, ser o putativo presidente da Assembleia da República, faz-me lembrar o António Vitorino, que há uns anos, que ele próprio dizia, não há festa nem dança, onde não vai a Maria Constança. Tudo indicava que, agora, outra vez, o Assis, cabeça de lista do Parlamento Europeu, da lista, bom, isto faz sentido. Não. Aparece a senhora Marta Temido como grande heroína da pandemia, que não foi. É mentira. Eu não posso admitir esse engulho. Porque Portugal teve sempre mal classificado durante a pandemia. Percentualmente era o país onde morriam dos países onde morriam mais pessoas. Tivemos sempre no top 10 ou top 15. Não conseguiu tratar das vacinas, teve que ir buscar o Almirante. E por aí adiante. Esqueceram-se das outras patologias todas, só se dê prioridade à Covid. Não, poderão dizer-me que em situações de emergência não se sabe como é que se reage às pessoas. Certo, também não a quero condenar, mas dou-lhe o benefício da dúvida. Agora, que foi um expoente máximo foi o general, que ficava já uma bandalheira tremenda, que já passava tudo à frente, tudo e todos, com os cartões partidários, e ele organizou um sistema. E sim, isso é que é de mérito, isso está certo. Agora, o Assis para segundo e a Marta Temido para a frente, para a cabeça de lista, bom, não sei. Eu acho que são sinais do tempo daquilo que
vive o Partido Socialista, uma grande orientação, que aliás eu há bocado era para ter dito, mas quero dizer agora, não quero perder a oportunidade. Pedro Nuno Santos está-se a mostrar, está-se a revelar uma pessoa com muito poucas qualidades para líder de um partido da envergadura do Partido Socialista. Ou seja, na linguagem popular, o Costa dá-lhe 10-0 em qualquer jogo, ao Belindro, ao Traquito, qualquer coisa. 10-0. E as pessoas sabem a minha opinião política do Dr. António Costa. Em relação ao PSD, Montenegro não acerta uma, quer dizer, com franqueza. À parte do resto, eu ainda é cedo para a gente criticar a política e aquela coisa. Foi o casinho, sei lá, a barraca, não sei como é que a gente quer chamar, do Presidente da Assembleia. Foi a forma como apresentou as coisas do IRS. E agora, veja-se bem, vai convidar, isso torna-se público quando é tudo confidencial, isso é a justiça esteja feita, menos essa. Vai convidar o Rui Moreira, presidente, um homem com um prestígio daqueles, e não sei, eu até me custa a acreditar, mas saiu aí. Não sei se convidou o professor número 2. Não sei, foi isso que o professor percebeu. Foi também o que eu percebi. Isto é de malucos. Quer dizer, é o que eu digo. 2 toneladas de compromissos para a maluquice. Está tudo maluco. Então, o doutor Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, aquele homem, não é um problema de ser número 2 ou ser número 1, não é esse o caso. Mas aquele homem, nas circunstâncias em que estamos a falar, neste enquadramento, não é número 2 de ninguém. Claro. Ele é o número 1. Número 2 do bugalho. E sobre o bugalho. Este rapaz, Sebastião, que eu não conheço pessoalmente, é de facto um menino prodígio e eu gosto de o ouvir. Mas também é estranho. O Sebastião Bugalho é nosso colega, é jornalista. É um jovem, não é? Agora, o PSD não tem que ir buscar um reforço a outra equipa, a dos jornalistas. Não, é muito político. O Sebastião Bugalho não era político. Era jornalista, era analista, mas era jornalista. Aliás, analista a sério, porque é jornalista. Independente, tem um código de independência, de isenção, etc, etc. E então é mobilizado para ir... É estranho. Para mim, tudo isto é estranho. Portanto, eu com toda a franqueza, há quem diga que não gosta de ver bons princípios aos filhos. Pode ser que isto, não sei, mas este homem faz coisas que eu não percebo. Não consigo perceber. Portanto, lá está, volto outra vez a citar o Diácono Remédios. Não havia necessidade, quer dizer, não havia necessidade de uma coisa desta. Mas pronto, vale o que vale. O deputado no Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, cumpre os últimos dias de mandato. Em entrevista à DNFM, o socialista afirmou nunca ter sentido o apelo autárquico. Acrescentou que aos 60 anos não se quer reformar da sua participação política, aos seus 64 anos. Carlos Zorrinho já foi deputado municipal, secretário de Estado, líder parlamentar e nos últimos 10 anos eurodeputado. Será que vai agora evitar esse apelo autárquico? Eu não sei o que é que para já não sei o que é um apelo autárquico. O que é um apelo autárquico, exato. Que é uma coisa que é tão subjetiva que dá a impressão que, enfim, a pessoa pode ter um apelo, pode sentir o chamamento disto, daquilo, daquilo outro. Pode ser apelada. Pois, não é por aí que eu vou. Eu acho simplesmente uma coisa, não faço ideia nenhuma. Agora acho que o professor Carlos Zorrinho, enfim, quem sou amigo, aliás, e colega, e que conheço, acontece que o professor Carlos Zorrinho, evidentemente, é uma pessoa que tem todas as capacidades para ser, naturalmente, candidato, digamos, autárquico e, portanto, não está sem causa a sua capacidade e as suas competências e a sua inteligência. Portanto, ele é capaz de tudo isso, já foi muitíssimas coisas e, portanto, ele preenche todas as condições. Agora, não faço ideia nenhuma, também é claro aos contextos, há naturalmente, quando se fala do apelo autárquico, talvez haja um contexto que seja mais favorável a esse apelo ou não, agora não sei, eu sinceramente não sei, portanto acho que apenas em potência, Carlos Zorrinho é uma pessoa capaz naturalmente de ocupar qualquer lugar e portanto eu acho que já tem essa categoria, portanto acontece que pode naturalmente vir a ser candidato, tem todas as capacidades, agora não faço ideia nenhuma qual vai ser, digamos, a sua tendência ou inclinação. José Faustino,
Eu não sei, eu também sou amigo do Carlos Zorrinho, não falo com ele há muito tempo, sigo a carreira política dele, habituei-me a considerá-lo, acho uma pessoa, um político qualificado, uma pessoa determinada, etc, etc. Tem uma certa qualidade, também terá defeitos como todos nós, mas pronto. Eu não sei o que quer dizer, eu digo uma coisa, não é? Ele tem 64 anos, está à bica da reforma. Isto o tempo passa no instante, não é só comigo, passa para todos. Ele tem 10 anos de Parlamento Europeu, é desgastante, não é? Tem as suas vantagens, mas anda de avião para a frente e para trás, e todas essas coisas. Eu não sei, mas lá está. Também não posso aqui cometer alguns erros que se critica aos outros pelo facto de ter conhecido e ter tido uma aproximação com ele há alguns anos e do considerado de uma outra forma diferente de considerar outras pessoas, também não o posso prejudicar por isso, não é? Mas eu acho que ele, desde logo, está no seu direito de poder dizer, bom, a minha carreira política para aqui e eu quero voltar à academia. Ele é professor catedrático, está no seu direito, não é? O professor Silvério Cunha deve perceber perfeitamente, melhor que ninguém, isto que eu estou a dizer. Eu não sou professor, não sei, mas há um chamamento da academia, dessas coisas, e ele andou muito tempo por fora. Há que admitir isto e respeitar estas coisas. Não sei, eu estou a fazer uma análise da coisa, palavra de honra, que há muito tempo que eu não falo com o professor Carlos Zorrinho. Bom, a segunda hipótese é o professor Carlos Zorrinho dizer, bom, eu continuo, estou disposto, estou disponível, dizer ao Partido Socialista, para continuar a minha carreira política. E então aí abrem-se dois caminhos e ele não é número 2 de ninguém. Aqui não é número 2 de ninguém. Ou é o candidato à Câmara ou é o candidato à Comissão de Coordenação, na minha opinião. Portanto, ele é aquilo que ele quiser. Porque os senadores que nós temos em Évora, se assim se pode chamar, já estão todos reformados. Ainda outro dia vi o meu amigo, o nosso amigo Capolas Santos, andava na Feira do Livro e eu digo, aqui está um político a gozar a sua merecida reforma. Concordo ou não se concordo com ele? Não é? Portanto, porque estas coisas, amigos, negócios à parte, como se costuma dizer. Mas é bom de ver, de saúde, de boa disposição. Mas agora, não vamos convidar o homem que tem capacidade para isso, estou para referir ao Capolas Santos, por exemplo, a Presidente da Câmara, tem capacidade para isso. Mas ele já deve querer alguma tranquilidade, algum sossego, alguma coisa, ir para uma Assembleia, talvez, não sei. O Carlos Zorrinho, bom, está na idade da reforma, mas ainda lá não está. Ainda lhe faltam uns anitos. Portanto, é aquilo que ele quiser. E o Partido Socialista, penso eu, que deve receber de bom grado essa disponibilidade dele, suponho, não sei. Mas também isso agora depende. Mas agora vem mais por aí, a gente também lhe pergunta, faz mais outra entrevista e a gente talvez consiga perceber. Não adianta nada, só aqui para as nossas análises, não é? Mas o PS não está com muita... Não tem muita escolha. Não tem muita gente. Não tem muita gente. Não digo que não tem nenhuma, mas não tem muita gente ao nível do professor Carlos Zorrinho. Na reta final desta revista da semana, falamos da invasão russa da Ucrânia. Os Estados Unidos aprovaram 61 mil milhões de dólares de apoio militar. A Ucrânia começou, entretanto, a usar mísseis balísticos de longo alcance contra a Rússia, que foram secretamente fornecidos pelos Estados Unidos, confirmaram as autoridades americanas. A Ucrânia, entretanto, vai suspender os serviços consulares para cidadãos do sexo masculino entre os 18 e os 60 anos, que estão no exterior do país, como parte de uma campanha para aumentar o número de efetivos nas Forças Armadas e... No país, ontem, a Justiça ucraniana ordenou a detenção do atual Ministro da Agricultura por suspeitas de corrupção. Silvério Cunha, este é um conflito que tem muitas frentes, muitas novidades que vão surgindo, aparentemente menos no terreno. Pois, é claro que, enfim, é preciso dizer que a Câmara dos Representantes, só 100 deputados republicanos, juntamente com os democratas, é que deram a vitória ao sim. A maior parte dos deputados republicanos votou não, deve dizer-se isso. Também houve alguns democratas. Votou não, sim, mas poucos. Acontece que a maior parte, portanto, o Partido Republicano continua na sua grande maioria, deve dizer-se. Só 100, número redondo, 100. É que votaram a favor e estamos a falar de uma Câmara que tem 460 e tal
deputados. Portanto, acontece que, enfim, a notícia para o governo ucraniano é boa. Agora, a questão que se põe não é essa. A questão que se põe para mim é que a coisa está, digamos, complicada porque a guerra é desgaste e acontece que a Ucrânia já está a revelar o desgaste efetivo que está a sofrer. A Rússia ainda hoje atacou a grande ferrovia, acontece que a Rússia vai matando, estão morrendo as pessoas. Não avança, mas a questão é esta. Mas a questão é, para mim, o problema não está aí. O problema é que Putin está no sítio onde quer agora, neste momento, apesar de tudo. Tá. Eu acho que a Ucrânia está a ter muitos mortos, como aliás a Rússia também deve estar a ter, mas a verdade é esta, é que o Putin agora mobilizou mais 150 mil e acontece que a Ucrânia tem um problema, que tem limites também, tudo tem limites. E acontece que como tudo tem limites, é porque está a recorrer já a pessoas que vão até aos 60 anos e está a pôr todos os homens na frente de combate e sucede que esta guerra de desgaste é uma questão de tempo. Portanto, o tempo agora tornou-se agora crucial. À medida que o tempo passa, esta guerra de desgaste tem efeitos maiores em quem? Aparentemente, repito, será na Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, a meu ver, não está aí em bons lençóis por uma razão, porque não me parece que haja a perspectiva de uma vitória militar, digamos, incontestável e incontestada sobre a Rússia. Não parece que o armamento não basta isso. Portanto, acontece que eu julgo que a coisa não é assim tão simples e está a verificar-se aquilo que já falámos aqui muitas vezes. Putin está a fazer a guerra que quer fazer, vai escacarando, vai tirando ânimo, vai morrendo, e à medida que isto vai acontecendo, claro, os recursos vão se esgotando e num dado momento a situação torna-se insustentável. E como se torna insustentável, ganha aquele que, digamos assim, não é aquele que corre mais, é aquele que aguenta mais. O problema está aí. E, portanto, acontece que a Ucrânia pode até correr mais, mas não aguenta tanto, aparentemente não aguenta tanto, em termos potenciais. Claro, eu só falo em termos potenciais, não sou especialista, não conheço o que se passa no terreno sequer. Agora, sucede uma coisa que afinal que é esta, é que o pior que pode acontecer é ter que haver uma negociação, porque a negociação nesta altura já não será a negociação que teria lugar há uns anos, evidentemente. Portanto, a questão é esta. Agora torna-se tudo impossível e, portanto, tornando-se tudo impossível, a coisa torna-se mais agreste, mais difícil ainda, e eu continuo a dizer que eu continuo a ter muita pena dos mortos, neste caso dos ucranianos e dos russos também, naturalmente, são seres humanos e, portanto, eu tenho pena de todos aqueles que são mandados para a guerra por esta ou aquela razão e que morrem e que sofrem, e acontece que neste momento eu estou convencido que já houve muitos milhares de mortos e isso vai ter efeitos muito nefastos nas próximas décadas, seja, digamos assim, seja o que aconteça o que acontecer. José Faustino, acho que está mal. Um comentário a esta situação atual e a estas novidades que chegam de leste? As novidades são excelentes. As que vêm dos Estados Unidos, portanto, a Rússia não vence tão depressa. A Ucrânia pode não vencer, mas a Rússia não vence. E Putin sabe isso. E eu creio até que talvez perca. Há uma vitória que Putin somou, que pouca gente fala nela. O chanceler alemão está aterrorizado com medo do Putin. Borradinho com medo. Não fornece mísseis de longo alcance. Tem medo. O que é que lhe teria dito Putin? Se lhe dás os tauros para eles lá os terem, eles atingem a gente e a gente manda-te uma bomba atómica para cima, qualquer coisa, ou não sei o que é que se passa. Ele está aterrorizadinho, apoia, dá tudo, defensivo. Ofensivo, nada. Felizmente, os mísseis já estão a caminhar, até quem diga que já lá estão dentro, americanos, e vamos ver se algum míssil cai ao pé de Moscou a ver o que é que acontece. Eu estou desejoso de ver o cabo de guerra Putin. Estou a ver, para ver. Portanto, a vida não lhe está boa. Mas está a sofrer a Ucrânia, está a ser escaqueirada. Estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Já aqui falámos sobre isso. É a política dele. Mas os ucranianos estão a saber fazer muito bem a destruir refinarias e pontos estratégicos russos. E a ponte, se apanharem lá os mísseis, se não for os Tauros, são outros, a ponte vai-se embora, a ponte da Crimeia. E outras coisas mais, vamos ver, porque já se percebeu que Zelensky não está interessado em escaqueirar a Rússia. Está interessado numa coisa que é legítima em guerra, que é atacar os pontos de partida dos ataques do inimigo, e tem todo o direito de o fazer.
Portanto, e se vierem de Moscou, é para Moscou que ele dispara. Tem que ter isso. E vai ter munições, que é o que ele não tem. Portanto, com as munições, com tudo isso, e agora com a primavera, as coisas equilibram-se. Portanto, não vai haver ofensiva russa, nem vai, se calhar, haver ofensiva ucraniana, mas as coisas equilibram-se. Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, está melhor. Depois, para finalizar, há aqui um problema que não é só da Ucrânia, é um problema geral. Eu estou convencido, já aqui tenho dito várias vezes, que se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, Hitler ganhava. Porquê? Porque tinha um excelente ministro da propaganda, que era o tal Goebbels, não era? O Goebbels. Portanto, o Goebbels era o ministro da propaganda, mentia. Tinha aquela senhora, que eu agora não lembro o nome, cineasta, que fez filmes tabulosos, coisas espetaculares. Portanto, a Ucrânia não tem necessidade nenhuma, está em estado de guerra. Em estado de guerra não há liberdade de nada. Não há necessidade desta questão. Era admitido, era preso lá com o Ministro da Agricultura e não havia cá conversa que negociou hectares de terreno, isto nem aquilo. Isso só importa a Putin. A gente não sabe o que é que se passa na Rússia. Sabemos algumas coisas poucas, não é? Portanto, a Ucrânia não tem vantagem nenhuma, nem para entrar, dê conhecimento disso à Presidente do Conselho da União Europeia, enfim, com a informação reservada aos seus parceiros, aos seus apoiantes, tudo isso. Mas isso não tem que cair no domínio público, eu não tenho que saber isso, as pessoas não têm que saber isso. Isso é propaganda favorável a Putin. Bem evidente. Por último, porque o professor falou nisso, para concluir, a questão das negociações, neste tempo, nem pensar. Não é motivo para isso. Primeiro, os ucranianos têm que receber todo o material que está para vir e depois vamos lá até negociar. E já agora, andar mais 2 ou 3 quilómetros na linha, não é? Partir a ponte para a Crimeia, destruir mais umas refinarias e umas coisas que é para negociar. Que é para ele perceber que a coisa está mais equilibrada. Portanto, mas há aqui uma coisa que nunca nos vamos esquecer. A Ucrânia não pode perder esta guerra. Não pode, porque perdemos, é a Europa que perde. Porque Putin é igual a Hitler. Metam isso na cabeça. Ele não se contenta com um bocado da Ucrânia. Ele vai querer mais bocados por aí fora. Ele vem por aí fora. É assim que chegamos ao final desta revista da semana de 26 de Abril. O meu nome é Luís Matias. Convosco esteve também Silvério Cunha e José Faustino na análise aos temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. A revista da semana está sempre disponível em dnfm.com para ouvir também ao fim de semana, sábado às 14 horas. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana. Até lá.